Diga para o seu irmão, amém? Glória a Deus. Aleluia. Você descansou a perna? Fica de pé de novo. Vamos lá. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 26. Mateus 26. Verso de número 36 e diante. A palavra Deus colocou no meu coração na segunda-feira passada na intercessão, revelando algo muito poderoso. Eu vou dizer uma coisa para você hoje, querido. Olha aqui, ó. Deus é um Deus vivo que fala. Depois dessa revelação, nessa segunda-feira da intercessão, ainda na terça-feira, presta bem atenção, na terça, eu ainda estava sofrendo debaixo dessa laje. Presta atenção. Na quarta-feira, eu comecei a martelar isso, preste atenção. E logo da quarta-feira até agora, eu posso dizer para você que eu sou outra pessoa. Outra pessoa em que sentido? No sentido de posicionamento, no sentido de alerta. Sabe quem é a pessoa alerta? Vigilante. Uma pessoa que Deus pode falar. E muitas coisas têm acontecido desde essa quarta-feira, por causa de um posicionamento que foi gerado por causa de uma revelação. Amém? E eu quero te dizer isso hoje, para que assim como Deus tem tocado e transformado muitas áreas da minha vida, faça exatamente igual com você. E eu quero te dizer que Ele faz, porque essa palavra aqui foi recebida, discernida, provada, testada e é 100% verdade. De maneira que se nesse culto, a partir desse culto, você entender, compreender e aplicar, você vai ver diferença muito rápido. Verso 36. Mateus 26. Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. Diga comigo, Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a se entristecer e a se angustiar. Então Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Diga assim: não é o que eu quero. Voltando para os discípulos, os encontrou dormindo, ô paião, dormindo. E disse a Pedro: nenhuma hora vocês podem vigiar comigo? Nenhuma hora vocês puderam orar e vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou outra vez os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente, foi orar pela terceira vez. Então voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e repousando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, o traidor se aproxima. Amém? Senhor, em nome do Senhor Jesus, envia os teus anjos, ó Deus, como está escrito nesse lugar, como está escrito a tua palavra, Deus, desperta-nos para a tua palavra, em nome de Jesus.
Acorda o nosso espírito, nossos corpos, nossa alma, nossa mente para a Tua palavra. Que nós não sejamos encontrados como aqueles discípulos, dormindo, enquanto o Senhor necessitava deles. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido, por favor. Essa passagem bíblica sobre Jesus no Getsemane, ela é encontrada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, com alguns pontos onde os evangelistas acrescentam detalhes do que aconteceu naquela hora. Para começar, o Getsemane, aonde é, o que é? O Getsemane é um pequeno lugar, era um pequeno jardim no meio ou junto com o Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras. Esse é o Getsemane. Era um pequeno jardim no sopé ali do lado, como se fosse um anexo do Monte das Oliveiras. Esse é o Getsemane. A palavra Getsemane, ela quer dizer lagar de azeite ou prensa de azeite. Monte das Oliveiras. Para você que não sabe o que é um lagar, é tipo uma tina, alguma coisa de madeira ou de pedra. Então pegavam-se muitas azeitonas, colocavam-se ali e começava a prensar ela, começava a apertar elas, até elas começarem a soltar o óleo. Amém? Então, Getsemane significa para nós hoje um lugar de muito aperto, um lugar onde você é espremido para que saia uma essência de dentro de você. Amém? Uma outra coisa interessante é que não era a primeira vez que Jesus estava ali com os seus discípulos. Você pode ler comigo em João 18:2, diz que Judas conhecia aquele lugar muito bem, porque Jesus estivera ali com os seus discípulos muitas vezes orando. Jesus orou ali muitas vezes. Amém? Lucas 22:39 diz que eles saíram como de costume e foram àquele lugar para orar. Não era um local desconhecido de Jesus, nem dos discípulos. Eles sempre passavam por ali, sempre oravam ali, sempre cantavam. Eles conheciam aquele lugar. Então não era a primeira vez que Jesus entrou naquele lugar, no Monte das Oliveiras e no Getsemane. Nos 4 evangelhos, os 4 evangelhos unidos dão um relato mais preciso, maior, mais profundo, mais detalhado dos acontecimentos dali. Por exemplo, quem é que estava lá? Quem é que entrou no Getsemane? Jesus. O que é que Jesus foi fazer no Getsemane? Foi orar. Entrou também com ele Pedro, Tiago e João. Também com vistas de orar. E é muito interessante isso, irmão. Deixa eu fazer só um parêntese. Tem muitos homens e mulheres, principalmente no Facebook e por aí, que querem passar uma visão de super-homens, de pessoas incríveis, poderosíssimas. E uma vez eu estava conversando com um cara, ele falou assim: para mim quem pede oração para o outro é fraco. Para mim um pastor nunca pode pedir oração para uma pessoa. Engraçado, Jesus pediu. Jesus chamou 3 dos seus discípulos e disse: fiquem aqui, orem e vigiem comigo, porque eu estou em angústias, em tristezas muito profundas, porque o negócio vai pegar daqui a pouco. O bicho vai começar a pegar daqui a pouco. Então vocês ficam aqui, eu vou mais ali adiante, ali eu vou estar orando diante do Pai, eu vou estar com Deus, mas vocês orem e vigiem aqui por mim. Jesus pedindo oração. Então, para quem acha
quis ser muito forte. Parabéns, você é melhor que Jesus Cristo. Fantástico. Eles também foram chamados para orar e vigiar, porém, eles dormiram. A palavra de Deus também diz, querido, no Evangelho de Lucas, que sabe quem é que apareceu no meio dessa coisa toda? Um anjo. A Bíblia diz que um anjo de Deus desceu ali para confortar, para consolar Jesus. Então nós temos Jesus, 3 discípulos e um anjo. Também temos o pessoal que estava se aproximando, Judas e uma guarda de judeus, uma turba, uma multidão, um grupo pequeno ali de judeus, de guardas do templo, aquela coisa toda, que era para apanhar, que era para prender Jesus. Eles também estavam ali naquele lugar, indo para aquele local. Então esse pessoal, está todo mundo no meio dessa cena. E aí vem os versículos, que é aquilo que Deus pôs no meu coração na segunda-feira, esclarecendo para mim uma coisa, que eu vou esclarecer para você em nome de Jesus. Você tem a sua vida. Sua vida tem diversos desafios. Amém? Toda vida. Acho que a palavra vida poderia ter um sinônimo desafio. Viver é um desafio. Não é fácil. E você que é cristão sabe que Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Se você é um cristão, você reconhece que Deus precisa estar na sua vida para que você consiga viver com significância e resultado. Para que a sua vida não seja simplesmente uma existência. Só eu existo. Só. Não cumpro nenhum propósito. Não interajo com o meio. Eu somente existo. É aquele negócio, né? Nasceu, cresceu, reproduziu, envelheceu, morreu. Quanto a Bíblia diz em Atos capítulo 13, que Davi cumpriu os propósitos de Deus na sua geração, no seu tempo. O tempo da sua vida é uma contagem, é uma abertura que Deus dá a todos nós, para que nós vivamos os seus propósitos. E vivendo estes propósitos de Deus, outras pessoas são abençoadas. Outra, como foi falado aqui agora, na ONG, o que é isso? Eu quero dar de mim ao Senhor, da minha vida ao Senhor, porque fazendo isso, outros serão abençoados. Outros também conhecerão a Deus. Amém? Essa é a razão. E aí nós entramos no meio da questão. Jesus fala: olha, fiquem aqui, orem e vigiem, porque eu vou mais ali. Eu estou totalmente angustiado, eu estou totalmente triste, eu estou pressionado e ainda estou entrando num lugar chamado Getsêmani, que significa prensa de azeite. Daqui a alguns minutos, pelo entendimento aqui, talvez 1 hora, Jesus volta e encontra os seus discípulos dormindo. Alguém podia dizer assim: não, mas que era tarde da noite e eles trabalham de lixeiro, eles trabalham de pedreiro, eles trabalham numa caldeiraria de uma fábrica, o trabalho deles é muito pesado, é uma coisa violenta, então chegou tal hora e eles não aguentaram, dormiram. Não é verdade. Então eu quero te dizer 4 razões, preste atenção, pela qual eu posso te dizer que esse sono, esse adormecimento aqui, não é um sono normal. Não é. Primeiro, antes de tudo, Jesus disse para eles: orem comigo, porque eu estou angustiado, a minha alma está profundamente triste, o bicho vai pegar daqui a pouco, o traidor já está chegando, o pessoal vai me levar para aquilo que vocês já sabem, que é cruz. Então eu vou colocar vocês 3 aqui, vamos lá, vamos comigo. Então eles tinham uma ordem direta de Jesus,
que eles deveriam orar e vigiar. Isso faz toda a diferença. Uma coisa a gente está andando, aí alguém fala assim, ó, eu vou ali na frente, o outro, eu vou aqui, e o outro, eu vou embaixo daquela árvore. Aí a gente começa a dormir, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você estar na turma de Jesus, e ele fala para você, ó, galera, vai começar o negócio, é daqui a pouco. Vamos orar, vamos vigiar, porque daqui a pouco os inimigos vão chegar, isso é outra coisa. Só isso aqui já te deixaria alerta. 2, ou segunda, eles eram 3 e não 1, Pedro, Tiago e João. Uma coisa é você estar sozinho num local escuro, no nada. Vou puxar uma paia aqui nessa árvore, vou dormir, é uma coisa. Outra coisa é o Filho de Deus falar para você que o bicho vai pegar daqui a pouco, que a coisa está apertando, que a coisa é muito urgente, e você está junto com mais 2 pessoas. Quando fala de Pedro, Tiago e João, os 3 juntos, é muito mais difícil você adormecer assim. Eu me lembro do exército, dos anos que eu fiquei lá, quem serviu o exército ou outra força armada, sabe do que eu estou falando. Muitas vezes nas vigílias, nos turnos de guarda à noite, nos pontos que tem na cidade, o que é que os comandantes faziam? Nunca colocavam o soldado sozinho. Aquele sozinho, mesmo com o fuzil, a arma na mão, no seu posto, 2 da madrugada, 2:30, 3 da madrugada, ele dá aquela pescada, porque ele está sozinho. O que eles faziam? Colocava de 2, um conversava com o outro conversava com um, e os 2 iam se animando. E não era nem 2, eram 3. Então eles tinham uma palavra de alarme, vamos dizer assim, da parte de Jesus, e eram 3. Segunda razão que eles não dormiriam. Terceira, o clima de grande tensão. Quantos aqui já ficaram tensos e aflitos por causa de alguma coisa na vida? Você consegue dormir quando o bicho está pegando do seu lado? Quando a sua mãe, o seu pai, o seu filho, alguém está numa UTI à beira da morte, e você fica olhando no telefone se alguém vai ligar. Quando tem assim coisas pesadas, importantíssimas e delicadas na sua vida acontecendo, você fica tenso. Você não dorme. Você pode estar quebrado, mas você não dorme, porque a tensão não te deixa dormir. Então nós temos 3 coisas. A palavra de Jesus, eles estavam em grupo, e eles estavam num clima de tensão gigante. Quarta, Jesus voltou 3 vezes para acordá-los. Vamos dizer que nada disso aqui, não, o cara está com sono mesmo. Parece que o cara bebeu 3 litros de cachaça, porque esse sono aqui é incrível. Vamos dizer que ele dormiu mesmo. Jesus volta e dá uma bronca nele. Ei, acorda. O que está acontecendo? Eu não acabei de explicar que o bicho vai pegar daqui a pouco. Então temos 4 razões aqui, irmão, claras, que Deus falou no meu coração na segunda-feira, que porque esse sono não era um sono normal de um trabalhador, de uma trabalhadora, de um homem, de uma mulher, depois de uma jornada de trabalho, volta para casa no fim da tarde, toma o seu banho, come o seu jantar, fica um pouco ali com a esposa, com o marido, com os filhos, e daqui a pouco adormece para no outro dia trabalhar. Não é, isso aqui é totalmente diferente. Tem 2 trechos da Bíblia que eu quero ler para você a respeito disso. Marcos 14:40 diz que Jesus os achou dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Amém? E Lucas 22:45 diz que eles dormiam de tristeza. Irmão, eu nunca vi isso na minha vida, alguém dormir de tristeza. Então tão triste, vamos dormir. Eu nunca vi isso. Geralmente uma pessoa que está com tristeza, ele quer o quê? Ele quer mais gente, ele quer falar, ele quer conversar, ele quer botar para fora, ele quer um abraço, ele quer uma oração. Dificilmente alguém, eu estou muito triste hoje, eu estou muito triste. O que você vai fazer, irmão? Eu bora dormir. Eu nunca vi isso na minha vida.
Mas se tiver um doido aí, amém. Não sei. São muitas as razões do porquê aquilo ali não era um sono normal, mas era um adormecimento. Totalmente diferente. Por quê? Vamos voltar comigo. Eu acabei de ler para você que Jesus e os seus discípulos várias vezes estiveram nesse local. Eles cantaram ali, eles oraram várias vezes. Mas essa vez agora é outra. Está acontecendo alguma coisa muito diferente. Vamos dizer assim, o jogo está acabando. 45 do segundo tempo, final do campeonato, que já vai pegar daqui a pouco. E Jesus entra naquele Getsemane, naquele lugar, naquela prensa, e ele chama os seus discípulos: vamos orar e vamos vigiar, que o negócio vai começar a pegar. O que é que mudou? Por que é que a Bíblia não fala que das outras vezes que eles estiveram ali, todo mundo dormiu? Por que é que não existem mais versículos da Bíblia em outros momentos? Por exemplo, Jesus fazendo a multiplicação do pão, aí vai dar o pão por mão, um peixe, um pão, aí chega no quinto, o cara está assim, ó. Não tem ninguém dormindo na multiplicação de peixes e pães. E olha que a multiplicação de peixes e pães, ela demora muito mais tempo que isso aqui. No Sermão do Monte, no tanque de Betesda, não tem. Mas na hora que a coisa vai fechar, a turma dorme. É muito estranho. Alguém pode dizer, essa tem sido a voz de Jesus que ecoa no meio dos séculos. Ou seja, Jesus está dizendo para nós aqui hoje: vigia e ora. E é engraçado que Jesus fala assim: olha, eu vou orar ali. Eu estou angustiado, eu estou pressionado, eu estou triste. Tem uma coisa: vigia e ora para que vocês não entrem em tentação. Tem uma jogada. Sabe que um dos nomes do diabo na Bíblia é tentador. Sabe que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1? Que Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando essa nos atrai e nos seduz. E um dos nomes de Satanás é tentador. Mateus 4 e Lucas 4 diz que o tentador se aproxima de Jesus no deserto. Você está entendendo? Podemos ter um entendimento imediato do que? O que é verdadeiramente, ou melhor, no que é que se tornou o jardim de Getsemane? No maior campo de guerra espiritual de todos os tempos. Por quê? Qual era a maior guerra que estava ali? Quantos assistiram aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Eu tenho para mim que ele sacou isso aqui. É engraçado que no filme de Mel Gibson, começa o filme, né, a lua, mostra a lua, vai baixando. Jesus está justamente no Getsemane. O filme começa no Getsemane. Eu tinha assistido muitos filmes a respeito de Jesus, você também, talvez. Mas naquele filme tem uma coisa uma particularidade que eu não tinha visto em nenhum. O diabo no Getsemane. Aquela serpente que andava e ele sempre ao derredor olhando por Jesus de longe. Bom, com certeza o diabo estava no Getsemane. Com certeza. Criando aquele clima pesadíssimo. Terrível. Qual era? Qual era a questão do Getsemane? Duas vontades. Diga comigo, duas vontades. A de Jesus e a de Deus. Todos nós temos o nosso Getsemane. Todos nós temos um Getsemane. Eu posso te dizer, Getsemane, há muito tempo deixou de ser um lugar lá no Monte das Oliveiras em Israel. Para ser Getsemane não é mais um lugar, mas é um estado. É um clima, é um ambiente que pode ser gerado em qualquer lugar. Onde você está totalmente prensado, pressionado, não há saída. E você tem que decidir entre duas vontades, a sua e a de Deus. Quantos sabem o que eu estou dizendo?
Jesus falou: passa de mim esse cálice. Podemos dizer que o cálice seria a cruz, alguém pode crer. O cálice seria a separação entre ele e o Pai por causa dos pecados que ele ia jogar sobre ele. Alguém pode dizer que o cálice é o cálice da ira de Deus, que viria sobre ele na cruz para validar o sacrifício que nos perdoaria. O fato é que ele ora, e ele ora intensamente. Quantas vezes eu e você oramos intensamente? Nós lotamos as igrejas, lotamos os ouvidos dos líderes, lotamos os ouvidos dos pastores, lotamos os ouvidos do pai, da mãe, do irmão, do amigo da igreja, pedindo orações, sem que nós, nenhuma vez, oramos ainda intensamente por aquilo que nós estamos precisando. Você está entendendo? É a mesma coisa que Jesus dá o exemplo. Escute, Jesus dá o exemplo. O cerco estava contra ele. Ele chama amigos, pede intercessão dos amigos, mas ele ora. O que tem acontecido hoje? Eu conto a minha notícia para as pessoas, coloco as pessoas para orar por mim, e eu não oro. Você está entendendo? Então, naquela luta entre: Senhor, passa de mim esse cálice, eu não vou nem perguntar para o Senhor, eu mesmo já passei o cálice para a pessoa dar. Toma aí, vai. Toma você por mim. Leva aí o meu fardo. Dá um jeito no meu lugar. Jesus, o nosso exemplo maior, não fez isso. Amém, irmão? As igrejas estão lotadas de pessoas querendo resultados. Homens e mulheres e jovens e crianças vivem chorando nas igrejas, pedindo: pastor, irmão, irmã, querido, líder, querida amiga, irmão, por favor, orem por mim, que eu estou com uma situação terrível, e a situação é essa, eu estou chorando, eu estou angustiado, eu estou muito triste, já faz 2 semanas, e as coisas não mudam. Aí você faz uma pergunta: você tem orado intensamente? Não. Porque eu gosto é de contar mesmo. E aí, já inventaram uns locais malucos, onde líderes mais malucos ainda dizem assim nos seus programas de televisão: se você não ora, eu já vi, se você não ora, se você não fala com Deus, se você não ora intensamente, se você não jejua, se você não busca, não tem problema, nós fazemos isso por você. Irmão, foge destes locais, sai fora, porque Jesus não passou a bola para ninguém, ele comprou, ele chamou pessoas para orar com ele. É lógico, como diz o velho ditado, quanto mais oração melhor, né? Oração não faz mal a ninguém, mas ele estava lá. A grande maioria de nós quer mudança. Pensa aí no que você quer mudança, irmão. Eu queria tanto viver isso, eu queria tanto entender isso, eu queria tanto experimentar isso, eu queria tanto, mas nós não pagamos preço nenhum, zero. Você está entendendo? Não há nenhuma angústia no nosso coração por alguma coisa. Uma das pregações mais incrivelmente poderosas, penetrantes que eu já ouvi na minha vida, de um homem chamado David Wilkerson. Procure seus vídeos na internet. Se chama Agonia. David Wilkerson, um chamado à agonia. Procure no YouTube. Um chamado é uma das mais poderosas pregações que eu já escutei em toda a minha vida. E olha que eu ando escutando bastante coisa. Sabe o que ele fala? Ele fala o seguinte, ele fala de Neemias, que Neemias nunca poderia ter sido quem foi, se quando a notícia de Jerusalém, do estado de Jerusalém, quando chegou a ele através de Anani, não tivesse tocado tanto no coração dele, que ele começou a chorar e se agoniar e clamar. A agonia levou ele a buscar Deus intensamente. Você está entendendo? O que a gente faz? A agonia está chegando, Deus está
apertando e a gente vai lá e toma um calmante para apagar e virar outra. Não faz isso. Você está entendendo, irmãos? Jesus chamou pessoas para orar, mas ele estava lá. Se você quer que alguma coisa altere, você vai ter que entrar no Getsemane. Para de ficar contratando, pagando os outros para entrar no Getsemane para você. Vou montar uma agência aqui de emprego, contratar pessoas para entrar na presença de Deus por mim. Olha, irmão, isso aí é uma outra religião que faz isso aí. Não é nossa. Você está entendendo? O clima era tenso, muito, muito, muito tenso. A Bíblia diz que Jesus orava tão intensamente que ele chegou a suar sangue. Lucas descreve isso no seu evangelho. Lucas era médico. E eu vi um estudo há muito tempo. Qual teria que ser a intensidade da oração e da aflição para fazer uma pessoa suar sangue? O que é que estava acontecendo, irmão? A maior batalha espiritual de todos os tempos. Ali estava sendo decidido. Não é na cruz que foi decidido, era ali que foi decidido. O diabo estava ali, os infernos, tudo estava ali, a escuridão estava ali, os amigos, entre aspas, chegando para prender ele e a ser entregue. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que o negócio ia ficar feio, e ele orava intensamente. E o pessoal dormia. Como pode isso, gente? Não combina. Sabe o que Deus me falou segunda-feira? Eles não dormiam de sono normal, eles estavam tendo um adormecimento, porque o clima da batalha, da guerra, do ambiente espiritual se tornou tão denso e tão pesado que eles não discerniam, eles não percebiam o que estava acontecendo de verdade. E aí os olhos deles começaram a pesar, eles apagavam. Deixa eu te dar um exemplo. Eu já perdi a conta de quantos crentes evangélicos chegaram para mim e disseram essa frase. Preste atenção. Pastor, não consigo ler a Bíblia. Por quê, meu irmão? Eu começo a ler, me dá? Eu estou numa boa. Eu estou conversando. Eu estou ali. É só eu abrir a Bíblia para ler, meu olho embaralha, meu olho pesa, eu durmo, eu babo em cima da Bíblia. A minha atenção, a leitura vai embora, eu perco a atenção, a sonolência é muito grande, e se deixar eu durmo em cima da Bíblia. Existe isso ou não? Você vem de um dia na sua mãe, em algum lugar, numa casa de alguém, e você está ali. É domingo. Não é segunda-feira, 6 horas da tarde, você chegou do serviço. É domingo. Você vem e você está ali. Vai chegando a hora do culto. Você está numa boa, senta dentro do seu carro, e aí, tal. A hora que você passa daquela porta ali, ó, e começa o louvor, você fica assim, ó. É interessante ser pregador ou ministrador de louvor. Você está aqui cantando e pregando, você está vendo os irmãos assim, ó. Ainda mais que nós temos umas cadeiras aí no fundo que arrebenta. Acaba o culto. Alguém vem e diz assim, ei, vamos comer um lanche ali no Zé Lanches. Vamos comer um hambúrguer ali no não sei lá onde. Vamos comer uma pizza, não sei o quê. O pessoal faz assim, ó, 1, 2, 3, acorda. E eles, se deixar, crente, se deixar, ele vai até no outro dia trocando ideia, falando. Aí você está lá no meio. Aí você fala assim, irmãos, vamos orar um pouquinho? Ou seja, respondendo a pergunta, por que é que você tem tanto sono quando você abre este livro? E por que é que as pessoas ficam tão despertas quando abre 50 tons de cinza?
Abre a Bíblia. Ai, Deus, você me perdoa, né? Você sabe, né? Ele sabe. Você que não. Você que não entendeu. Era como os discípulos que não discerniam entre a mão direita e a mão esquerda. Pessoas que estão na igreja há não sei quantos mil anos e ainda não entenderam o que é que está acontecendo. E não entenderam o que é culto. Culto, aí eu vou lá, canto meia dúzia de música, o cara fala uma hora, nós damos dinheiro e vamos embora. Mas você não entendeu nada. Por isso, muitos apanham do diabo, muitos estão amarrados, muitos estão falidos, caídos espiritualmente, e não há quem levante, não há. Porque ainda que 3 pessoas orem por você, você vai ter que entrar no seu Getsemane. Ou você entra e se resolve, ou o Getsemane mata você. Não percebeu ainda, não? Que os problemas e as questões da sua vida podem se tornar tão pesadas que você não sai mais? Que você pode cair em quadros de depressão profunda. O que é depressão? É um sono. Você vai caindo dentro de uma zona espiritual, você não volta mais. E aí as pessoas falam, fecha as janelas, fecha as portas, que eu quero dormir o dia inteiro, eu quero ficar no escuro o dia inteiro. Isso pode chegar a um lugar tão perigoso, que até com o sol rachando do meio-dia, você só quer dormir. Desculpa a expressão, o pau pode estar cantando, você está dormindo. É o momento de você entrar em ação, tomar atitudes, dar passo, e você está dormindo. E vamos ler a Bíblia em busca de uma orientação, e você tem sono. É muito legal ver isso. Venha segunda-feira na intercessão. Venha participar sexta da intercessão. Vamos orar, irmãos. A coisa está feia. Porque alguém pode pensar, não, mas peraí, a coisa estava feia lá naquele dia de Jesus. É mesmo? Tem gente aqui com parentes nas drogas. Quem sabe filhos usando droga, filhas. Tem gente aqui talvez com casos dentro do seu casamento, está quase separando. Doença e outros casos mais. E o chicote está estralando nas costas dele. E ele faz o quê? Vamos orar. Segunda-feira, intercessão. Por que intercessão? Por que devemos orar? Ora, porque o diabo é o príncipe desse mundo, diz a Bíblia. Porque o mundo inteiro jaz no maligno, diz a Bíblia. Que a Bíblia diz que a obra dele é roubar, matar e destruir. Pergunto, desde aquele dia no Getsemane até hoje, o diabo parou de roubar, matar e destruir? Não. Famílias inteiras estão sendo destroçadas, destruídas. Seus parentes, talvez, sua mãe, talvez seu pai, parentes seus estão indo ao inferno. Filhos, sobrinhos, gente, estão indo ao inferno. Casamentos estão sendo destruídos, pessoas estão indo. O inferno está avançando e a gente faz o quê? É muito sono. Vamos orar na intercessão. Intercessão subentende-se artilharia, fogo pesado. Quem se reúne para orar é porque está vindo com uma bazuca para atirar no mundo espiritual. Porque ele percebe que tem coisas além do que os nossos olhos veem. E aí o que acontece na intercessão? Vamos orar pela igreja, vamos orar pelos casamentos. Irmão, nunca foi tão importante orar por casamentos. O chicote está estralando, é você que não sabe. Nunca foi tão importante orar pelas nossas crianças. Liga a televisão em qualquer horário e você vai ver o próprio diabo doutrinando os nossos filhos. Abra um tablet, abra um celular e você vai ver o próprio diabo ensinando o seu filho a gastar mais tempo com um joguinho do que com Deus. E depois, como diz o irmão, com 18, 19 anos a gente vai ter que ir lá na biqueira tentar buscar o seu filho. Tentar. Porque enquanto ele era criança, nós não ensinamos a ele. Porque nós achávamos que não era tão importante. Pessoas desviadas. E a gente vem para intercessão. Você vem com nome.
Você anotou o nome, alguém pediu oração por você, por favor, ore por mim. A minha mãe está na UTI, teve um acidente, ela está entre a vida e a morte. Por favor, orem. Por favor, orem. E a gente chega na intercessão. Vamos dar as mãos. Olha os irmãos aqui, ó. Enquanto pessoas estão atirando, Senhor, orando intensamente. Agora você vai assim. Eu tenho um entendimento. Se alguém diz eu tenho um problema e não luta por ele, duas coisas: ou ele está mentindo, ou ele tem problema mental. Porque não é possível um negócio desse. O clima, o ambiente espiritual no Getsemane se tornou tão pesado espiritualmente, e eles, por não perceberem e não discernirem o que estava acontecendo, adormeciam, caíam no sono. O clima era muito pesado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você está numa luta agora, né? Domingo passado eu pregava e as pessoas dormiam. Eu falei, Deus, será que a minha pregação é tão horrorosa assim que as pessoas dormem todo culto? Foi isso que eu vim falar segunda-feira. Eu vim falar para Deus isso aí. Deus falou, não é isso. A palavra não é sua, é minha. E eu mesmo, falando aos meus discípulos, eles também dormiram. Então não fique se sentindo mal. Isso não é um problema seu. É um problema de não entender o que é que acontece num culto. De não entender, como a Bíblia diz, que Deus é entronizado em meio aos louvores do seu povo. E toda vez que alguém fala o nome Jesus, pode brotar salvação. E toda vez que alguém fala o nome Jesus, os demônios saem. Pessoas podem ser curadas, tocadas, transformadas, avivadas, cheias do Espírito Santo. Cada vez que começa um culto, na região celestial, o que é isso? É o mundo espiritual. Efésios capítulo 6 diz que nós não lutamos contra carne e sangue, mas lutamos contra seres espirituais da maldade, no mundo espiritual, entre eu e você, acima de nós e ao nosso redor. Por isso, você que ora, você que é de Deus, você que leva a sério as coisas, vai entender rapidamente o que eu estou falando. Parece que às vezes você está no meio do seu dia, daqui a pouco faz assim, ó, tum. Você começa a ter um cansaço que vem do nada. Você começa a querer dormir. É um peso que vem em cima de você. Parece que coloca o tijolo. Você só quer uma coisa: fechar os seus olhos. Eu me lembro de Davi. Lembra de Davi, o caso de Davi e Batseba? E o filho que nasceu de Davi e Batseba? Deus tinha dito, escute bem, eu vou matar essa criança aí, ela não vai viver. Sabe o que Davi fez? Rasgou as vestes de rei, entrou no templo, catou cinza, meteu na cabeça, e a Bíblia diz que ele não comia, ele começou a jejuar, orar, chorar diante de Deus pela criança. E a Bíblia diz assim, ó, ele fala no Salmo, eu não deixarei as minhas pálpebras fecharem, até que o Senhor não julgue a minha causa. Ele está falando, eu não vou dormir, não irei dormir, não darei descanso aos meus olhos, enquanto isso não mudar. Isso é alguém que tem uma causa e tem um problema orando. Quanto está entendendo, irmão? Isso é alguém que realmente quer mudança. Isso é alguém que realmente quer se batizar com o Espírito Santo. Isso é alguém que realmente quer subir em níveis com Deus. Isso é essa pessoa. Qualquer coisa fora disso é uma pessoa, é um irmão simpático. Ô irmão, você é tão simpático. Só. Ô querida, você é tão abençoado. Só. Mas se eu fosse entrar numa guerra, não chamaria você de jeito nenhum. Porque você vai dormir. Cada culto, cada hora da palavra é uma hora de guerra. Ah, mas como? Por quê? Parábola do semeador. O semeador saiu a semear. O semeador é Deus. A semente é a palavra. E ele joga a primeira leva da semente e ela cai à beira do caminho. E as aves do céu comem a semente.
Quando os discípulos depois perguntam a Jesus: Jesus, explica-nos essa parábola. Sabe o que Jesus fala? O semeador é o Pai, a semente é a palavra, as aves do céu são os demônios. Quantos aqui acreditam que Deus existe? Não me deixe envergonhado. Se você acredita que Deus existe, você tem que acreditar nesse livro. E se você ler esse livro, você tem que entender que existe diabo, que existe demônios, que existe atmosferas espirituais. Você já entrou numa casa de uma pessoa e sentiu um peso? Quantos já sentiram isso? Você já entrou num lugar e você viu, opa, e você olha com os seus olhos, você não vê nada, mas você sente que tem uma coisa é entrar numa igreja cristã, onde as pessoas estão louvando a Deus. Outra coisa é você entrar sexta-feira, meia-noite, num centro de bruxaria, onde as pessoas cantam, dançam, invocam e sacrificam coisas a demônios. É outro clima, é outra coisa. Pergunta: você acha que eles dormem lá? Não dormem. Se dormir, o demônio manifesta e bate neles. Acorda eles no tapa. Quantas e quantas e quantas vezes você foi abrir a Bíblia, sono. Você foi orar, sono. Nós não discernimos, igual eles. Getsêmani era um lugar de terrível guerra, local de decisão de tudo, e eles dormiam. Veja o que Jesus fala: vigiem comigo e orem comigo. Primeiro vigia. Vigiar não é ficar assim, ó. Vigiar é perceber, é ativar a percepção. Isso é vigiar. Vigiar é discernir o que é que está acontecendo ao meu redor, o que é que está em jogo ao meu redor. Quando eu oro, quando eu louvo, quando eu canto, quando eu entrego comida na rua, quando eu saio para evangelizar. Tudo é uma guerra, tudo é uma guerra, tudo gera um clima, tudo gera um peso, mas a gente acha que não é, e a gente acaba nos tornando pessoas tomadas por um sono, por um torpor, por um cansaço que você não sabe de onde vem. Quantas pessoas aqui talvez, depois de uma noite de sono, acordam cansadas? Sabe por quê? Porque nós achamos que quando nós estamos dormindo, nada mais acontece. Isso é um outro engano seu. Um dia os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram assim, ó: ei, Senhor, por que essas pessoas são como são? Preste atenção. Por que está acontecendo isso no nosso meio, Jesus? O Senhor não tem pregado Jesus, hein? O Senhor não tem pregado a palavra do reino de Deus? Jesus, sim. Eu prego a palavra do reino de Deus. Eu lanço a semente. E ele conta a parábola. O semeador semeia a boa semente num campo. E depois, eles dormem. E quando dormem, vem um outro, preste atenção, e coloca o joio no meio do trigo. E quando eles acordam no outro dia, vem crescendo no campo deles joio e trigo. E se perguntam: quem fez isso? O próprio Jesus responde: o diabo, o inimigo, é o que semeia o joio no meio do trigo. Porque é que as igrejas, as famílias e até a nossa própria consciência e coração está cheio de joio, está cheio de sentimento mal, está cheio de pensamento mal, está cheio de parente ruim, está cheio de membro serpente. Por quê? Que a gente está pregando aqui, que a gente está falando da palavra, mas daqui a pouco a gente dorme pensando que não está acontecendo nada. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Escute: aos seus amados
Deus dá enquanto eles... Ou seja, enquanto nós descansamos uma noite de sono, Deus não dorme. A Bíblia diz, não tosqueneja o guarda de Israel, não dorme o que te guarda. Sabe o que é tosquenejar? É isso aqui, ó. Essa pescada. Você está dirigindo um carro, você está dirigindo um caminhão, você está muito cansado, horas de viagem. Muitos acidentes acontecem por causa de uma piscada. Seu olho fica duro. Aí você dá aquela piscada, a hora que você acorda, você está no hospital, quando tem sorte. Porque aquela piscada que era de meio segundo, quando você está com muito sono, é 5 minutos. Faz assim. Você está na outra pista já. Você está entendendo? Agora mesmo, nós estamos num ambiente de terrível guerra. Ó, ó, ó. Apaga a luz para mim, todas. Apaga. Apaga tudo. Apaga aí, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, apaga aí. Ai, que gostoso. Irmão, tem coisa melhor que isso, ó. Olha o barulhinho, ó. Chuvinha, barulhinho de chuvinha para dormir. Outra coisa, tá chegando a época do... friozinho com chuva. Mistério. A glória. E aí, irmão, já está aproveitando a luz apagada para dar uma dormida? Ó, sabe que lá no Getsemane foi exatamente assim? Lá no Getsemane não tinha poste de luz. Bandeirante Energia não tinha colocado ainda lá. Lá no Getsemane estava muito mais escuro do que está agora. E Jesus chegou assim para eles: ei, eu vou ali na frente. O negócio vai pegar. Ore, vigie. Ó o barulhinho, ó. Vai curtindo, irmão. Vai aproveitando. Acende aí. Quem tiver com o olho duro agora, olha para mim. Seja livre, liberto. Existem tantas e tantas e tantas coisas contra você. Porque o diabo sabe que se você orar, ele vai ter que sair. Que se você se empenhar com intensidade, a sua casa vai mudar. Porque Deus vai entrar. O diabo sabe. E o que ele faz? Ele lança como se fosse um feitiço, alguma coisa assim. E a gente quer dormir. E a gente não vai ler a Bíblia. Mas os 50 tons de cinza, eu vou ler até as 2, 3 da manhã. Meu olho vai pegar fogo. Mas eu vou ler. Um filme. Quantos já foram em cinema? Todo mundo já foi em cinema? Eu fui esse dia no Vingadores. Vingadores 2. Sessão da meia-noite. Fica até 2 horas, assim, ó. Eu me lembro, quando eu e o Décio, há muitos anos atrás, todo domingo, meia-noite, nós começávamos um culto na Pizza 1 aqui em Pinda. Todo domingo, meia-noite, começava o culto. Eu e aquele louco. Pensa no pessoal assim, ó. Os caras lutando, os caras com cara de bravo. Mas ali gente se converteu. Dali, saiu uma pastora. Pastora no TAP hoje. Dali. Daquela reunião. Por quê? Que venceu um peso.
Porque discerniu, Jesus falou, vigia, ou seja, perceba o que verdadeiramente está acontecendo ao seu redor. E daí comece a orar, para que você não caia, não entre na tentação. Qual tentação? Essa. Tentação, irmão, é sinônimo de coisa boa e gostosa. Tentação é sinônimo de coisa boa e gostosa. Ai, o que é isso, cara? Você está no último grau de diabetes. Bolo de chocolate, mousse de maracujá e outro doce dentro da sua geladeira. Você tem que entrar em batalha. Solteiros. Não vou nem falar qual que é a batalha de vocês, né? Todos sabem. Para não cair na tentação de fazer a coisa mais gostosa, que é ter uma relação sexual, mas ela é programada, colocada e honrada e abençoada por Deus dentro da aliança do... Mas é tão gostoso dentro do casamento como fora, não é? Lutar contra tentações é lutar contra as coisas mais prazerosas da nossa vida. Que seja comer, que seja ter uma relação sexual ilícita, que seja fazer qualquer outra coisa, quando Deus está te chamando para um secreto, quando Deus conta com você para ser um intercessor dentro da sua casa, na família, na igreja, pela cidade. A Bíblia diz assim, procurei um homem, que estivesse diante de mim, tapando a brecha no muro, e a ninguém encontrei, diz o Senhor. Pense Deus olhando o mundo inteiro, e não encontrando uma pessoa, que entendesse, que enquanto nós estamos aqui domingo à noite, existem pessoas agora morrendo de overdose, agora sendo tragadas e destruídas pelo diabo. Agora, a cada segundo que eu falo e você ouve, uma pessoa morre sem salvação, sem esperança. Crianças, jovens, adultos, velhos, casamentos, o diabo está operando. E Deus conclama a igreja para entender que este lugar não é um supermercado da fé, onde você vem com as suas cestinhas de necessidades. O que nós precisamos, bem? Pega Danone, shampoo, pega bala. Igreja não é supermercado da fé, não é. Quer dizer, essa aqui não é. Onde você vem com a sua cestinha de desejos. Por que é que Deus cria a igreja e coloca na terra? Para que quando Ele olhe para a terra, Ele veja os seus filhos lutando por aquilo que é dele. Podendo contar com jovens, homens, ministros, pessoas. Quantos aqui têm experiência de oração, onde você acorda de madrugada, sem sono? E Deus fala, vá lá orar. Quando você acorda sem sono, você está com sorte. Mas muitas vezes você acorda com o maior sono do mundo. E Deus fala, está com sono, filho? Mas eu estou com muito sono, Senhor. Eu vou entrar às 6 horas da madrugada. Legal, então vamos orar. Sabe o que acontece? Eles não oram, eles dormem, eles não discernem, não oram. Jesus chega, acordem, eles acordam, Jesus volta a orar, eles dormem de novo, e dormem de novo, fazem 3 vezes fazem isso. Aí Jesus chega na terceira, não tem jeito mais, já estão chegando os inimigos, pronto, acabou. E Judas, escute, Judas chega ali com aquele grupo para prender Jesus. Outro nível de guerra. O primeiro nível de guerra era uma guerra espiritual intensa. Eles não percebem, dormem. O segundo nível de guerra chega seres humanos,
Seres humanos se apresentam para capturar Jesus. O Pedro, que tinha sido chamado para vigiar, discernir, orar e lutar a guerra espiritual, se levanta do sono, né? Já acorda assim, sem saber o que está acontecendo, já vê aquele mundaréu de gente, puxa a espadinha de Tandera, Thundercat, pega uma espada e já vai e dá uma espadada na cabeça do cara. Ele erra a cabeça e acerta a orelha. Arranca a orelha do cara fora. Jesus, para. Eu chamei você para batalhar comigo a guerra verdadeira, você dormiu. Você acorda do nada e quer dar espadada. Irmão, é o retrato dos crentes. O cara não sabe o que está comendo no almoço, acorda no meio da igreja e sai atacando quem? Pessoas. Ele não discerne a verdadeira guerra, os verdadeiros inimigos. Paulo diz em Efésios 6, leia, pelo amor de Deus. E ele sai e ele vê pessoas na frente dele, ele arranca a espada, é um dos símbolos da palavra, e ele dá na orelha de um soldado chamado Malco. Já dizia um irmão muito tempo atrás, na primeira pregação que ele fez, que todo aquele que age na carne impede o outro de ouvir. Todo aquele que age na carne impede o outro de... Sim ou não? É verdade. De ouvir o quê? O Espírito. De ouvir o quê? A palavra de Deus. O Pedro já saiu, não discerniu a primeira guerra, quis comprar guerra com os outros. Jesus falou, pode guardar essa espada, cara. Quem vive como você vive, quem vive sem discernir o que está acontecendo, quem vive pela espada perecerá. Quem vive sem perceber o que está à sua volta e usa as armas que tem para ferir o outro, também será ferido por outros. Quem vive a ferir os outros na igreja, em casa, no trabalho, vai também ser ferido por outras pessoas. São ciclo. Jesus falou, guarda essa espada. E aí ele fala, se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, e ele mandaria, escute bem, 72 mil anjos aqui agora. Para que 72 mil anjos? A Bíblia diz no Antigo Testamento que um anjo foi no arraial da Síria e com uma puxada de espada, ele matou 180 mil homens de uma vez só. O anjo não ficou lutando igual o Jack Sparrow lá. O anjo lá. Não, dava o exército lá. O anjo fez assim, ó. Aqui, ó. Tá entendendo, irmãos? Por quê? Porque ele saiu com o comando de Deus. Vá lá e acaba com essa coisa. Engraçado, tanto é verdade que a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. É engraçado que de Gênesis a Apocalipse, você vê a presença desses seres, chamados anjos, interagindo a todo momento, nos guardando, trazendo mensagens. Você vê a passagem, incrível a passagem de Daniel capítulo 10. Daniel orando, jejuando, pedindo uma resposta para o Senhor. 21 dias depois, 3 semanas depois, o anjo aparece na frente dele e diz esta frase: Daniel, homem muito amado, o Senhor já ouviu, escute, o Senhor já ouviu as suas orações. Vírgula. Agora vai quebrar a perna dessa história de jejum de Daniel. Agora vai quebrar a perna. Porque desde o primeiro dia que você estava orando, Deus já ouviu e me mandou, mas eu tive um probleminha no meio do caminho. Qual foi o problema? Os demônios, os principados da região da Pérsia me travaram, olha, irmão, isso é incrível, me travaram no meio do céu e eu não pude descer. Eu estou há 20 dias tentando descer, mas o pau está quebrando.
Aí as pessoas falam, você tem que orar 21 dias para daí acontecer. Mentira! Você tem que orar um dia, 1 hora, com fé e intensidade. Essa é a oração. Deus precisa de carnê para fazer para você em 12 vezes. Deus faz agora. Deus cura agora. Ele é poderoso para fazer isso. Ah, mas eu quero fazer o jejum. Você pode fazer tanto jejum que você quiser. Não estou dizendo isso. Mas chamar a igreja, colocar um cartaz e dizer que depois de 21 dias as coisas vão acontecer, embasado nessa passagem, desculpe. É muito errado isso. Porque o anjo disse, no primeiro dia eu já estava lindo. O que aconteceu foi outra coisa. Foi um probleminha de relações públicas que nós tivemos aqui em cima. Aqui. O pessoalzinho que estava, o demônio aí. Porque nós não discernimos a verdadeira guerra, atacamos e cortamos os outros, machucamos os outros. E por que fazemos isso? Porque não vigiamos, não percebemos, não entendemos, não conseguimos ler a Bíblia. Por que que depois de tantos e tantos e tantos e tantos anos de igreja, como diz em Hebreus capítulo 5, depois de tantos anos decorridos da fé de vocês, eu não posso tratar vocês como pessoas maduras, mas eu tenho que dar leitinho para vocês. Tem alguma coisa muito errada com a igreja, irmãos? Pode ter alguma coisa muito errada com você. Por que que você não cresce? Você já se perguntou isso? Por que que você não consegue ultrapassar aqueles limites? Se para Deus não há impossível, por que que você não consegue vencer? Vou falar como nas igrejas, né? Por que que você não vence o seu gigante? Por quê? Por que que esse gigante é tão gigante que você não consegue derrubar ele? Por que que depois de 60 milhões de anos na igreja, eu ainda sou carnal, eu ainda sou chorão, eu ainda vivo a atacar as pessoas, eu não sei nada da Bíblia, nada, eu não sei nada. Eu só sei o que falo no domingo. E amanhã, antes do meio-dia, eu já esqueci tudo. Hoje nós temos aí o material aí da internet, as pregações ficam gravadas. Então alguém vai lá e... Por que é que eu não me interesso por ler um livro cristão? Desenvolver a minha fé? Por quê? Eu leio lá em Coríntios que existem dons espirituais. Que bonito, eu não tenho nenhum. E nunca terei. Estranho, né? E nem quero ter também. E a minha vida está um bagaço de cana. Ah, mas deixa. Isso não é vida de filho, é vida de escravo. Se você não despertar e não abrir os seus olhos espirituais, você sempre vai agir errado. O inimigo sempre vencerá você. E quando você cismar de querer lutar, não vai encontrar o seu inimigo, vai vir uma pessoa, vai atacar aquela pessoa. É o nosso esporte predileto, atacar a pessoa. Você precisa entender, irmão, finalizando, você precisa entender que ao seu redor existe um mundo invisível que a Bíblia chama de mundo espiritual. Você precisa entender que o mundo espiritual não é um campo sem nada. Lá acontecem guerras terríveis por causa da sua vida, da sua casa, de orações. Poderia trazer tantas pessoas que têm testemunho tremendo de profundidade de tráfico, de droga, de bandidagem. E quem é que trouxe ele à luz? As orações incessantes da sua mãe, do seu pai. Tem muita gente aqui hoje que só está aqui hoje porque alguém que talvez você nem saiba sustentou você em oração em madrugadas. Você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você estava dormindo. Só que o mundo, o tempo passa. E agora você de filho, de filha rebelde, agora você é o pai. Agora você tem filhos. E agora os seus filhos estão sumindo da sua mão. Igual você sumiu um dia. E aí Deus vem para você e fala assim, o seu pai e a sua mãe pagaram um preço por você quando você era um adolescente, um jovem. Agora chegou a sua vez, você vai pagar o preço pelos seus filhos?
pelo seu casamento, pela sua vida, pela sua salvação. Eu vou dormir, porque eu estou cansado. E Jesus pergunta: nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Deixa eu te falar, isso aqui, irmão, se não der certo, você vem e fala comigo, eu abandono o ministério. Comece a colocar 1 hora com Deus na sua vida. Em 1 semana só, você vai ver a mudança que vai acontecer com você. Não é 10 anos, pastor, não. 1 semana orando, lendo, meditando. Não é meditando e fazendo comida. Não é orando e fazendo almoço, dando tchau para filho que vai para não sei para onde, varrendo, beijando o marido, tocando. Não. É para todo mundo. Lembra que Jesus falou? Entra no quarto, fecha a porta, nós dois, sozinhos. Eu vou falar com você. Eu vou contar os segredos que você não sabe. Eu vou te dar as chaves que você não tem. Vou te dar as ferramentas que você não tem para sair disso, para vencer isso, ou para tirar alguém de algum lugar. Mas a gente não faz isso. A gente dorme. Hoje em dia, se a gente entrar num quarto e fechar a porta, é tchau. Ô bem, o que você está fazendo aí dentro? Ei, o que aconteceu, bem? Você desmaiou. Nossa, tá orando aí. Tá orando aí. Não, tá orando aí. Ela tá assim, ó. Tá orando aí. Você tá bem? Não, orando com o Senhor. Isso acontece ou não, irmão? Não. Então, irmãos, segunda-feira Deus falou isso comigo, que nós aqui temos que vencer esse adormecimento, essa vontade de toda hora dormir, toda hora descansar, de toda hora não fazer nada. É engraçado, eu já vi pessoas assim, ó, é que eu tô muito cansado, cara, tô muito cansado. Sou muito cansado do trabalho, cara. Mas vai ter um feriado aí. O que você vai fazer? Vou para Ubatuba. Você está extremamente esgotado e cansado. E você vai fazer um bate e volta em Ubatuba miserável. Como que você vai descansar? Fala pra mim. Só na serra os demônios já entram dentro do seu carro, você já amaldiçoa a estrada, o governo, o cara da frente, o cara de trás. Se alguém cortar de moto, você pede a morte do cara. Irmão, diga pra mim que alguém muito cansado não bate e volta em Ubatuba e descansa. Você volta com o olho cozido, senhor. Mas foi bom. No outro dia você tá mais... Aí você tá arrastado. Para mim, descanso é descanso. Eu não consigo alguém falar, eu preciso descansar e vou trabalhar na pedreira de quebrar pedra amanhã o dia inteiro. Vou descansar lá com a marreta de 5 quilos na mão. Você é louco? Nossos corpos precisam de descanso, mas o Deus de toda a sabedoria criou a noite para separar um dia do outro, para que você descanse. Esse sono da noite foi Deus que criou, e Ele é totalmente suficiente para descansar o seu corpo. Se não tem descansado, é melhor você ir a Deus em oração, pode ser uma outra coisa. A Bíblia fala do terror noturno, pessoas que não dormem, cansado, o cara está moído, ele não dorme, ele tem insônia, ele está na base do remédio, ele acorda toda hora de noite. Se sonhar, meu Jesus, é só pesadelo. Pastor, eu queria contar um sonho, né, irmão? Não conta, é capaz que eu sonhe com o seu sonho. O seu sonho é tão terrível, tem um demônio, aí apareceu o outro, comeu o pequeno, ele cortou a cabeça do filho dele, socou fogo na terra inteira. O que é isso aí, pastor? Aí eu aqui, ó. Filho, irmão, tem sonho que eu não quero nem ouvir, não, eu sonho.
Você realmente acha, você que é cristão maduro, na palavra e no Espírito Santo, você realmente acha que é normal para um cristão que crê em Deus, ter noites e noites de pesadelos com demônios? Você acha que é normal isso? Fala para mim. Você acha que é normal ter pesadelos? Vai pra internet, né, Diego? Que você acorda molhado? Sonhos eróticos? Eu nunca tive isso aí não, pastor. Tá mal. Eu não. Sim, você sim. Sonho erótico com irmãos. Com irmãs. Isso não. Não tem isso não. Perturbações noturnas. Gente que dorme, aí ele não consegue dormir, ele está meio dormindo, nem acordado, daqui a pouco paralisa o corpo dele. Ele de olho aberto, dá ordem pro braço, a perna não mexe. Tenta fechar a mão não fecha. Aí começa a sentir o negócio aqui, ó. Parece que quer sufocar ele. O que é isso? Pessoas que não podem dormir no escuro. Vamos dormir, meu amor? Vamos. Botam um farolete de trem na sua cara. Porque tem medo no escuro. Se tiver, ele ora. Qual é a oração que ele faz antes de dormir? Senhor, não me deixe ter vontade de fazer xixi, em nome de Jesus. Por quê? Porque se eu acordar de noite e tiver tudo escuro, eu faço na cama, mas eu não vou no banheiro. Porque eu tenho medo. Eu olho. Isso que a Bíblia chama de terror noturno. Pessoas aterrorizadas no sono. Aí ele acorda cansado e já acorda cansado. Já acorda estressado. Não há descanso. Nem dentro daquilo que Deus disse que deveria. Ele entra na igreja. Estava conversando com o irmão. Ele falou, sabe outra coisa também, porque as pessoas vêm dormir na igreja? Porque é o único lugar que ele sente paz. Então ele dorme. Está tão gostoso aqui, ó, aleluia. Casa é um inferno. Satanás está lá. Aqui não, aqui eu vou dormir, ó. Tem isso também. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus. Deus nos chamou para vigiar e orar por Ele. A gente brinca tudo, mas é muito sério. Se você não discernir quem é você e o que é que nós estamos lidando, tudo que está na sua mão e à sua volta está condenado ao fracasso. Está condenado a ser destruído. Que nós não vigiamos, não prestamos atenção. Tudo para nós é normal, é assim mesmo. Deixa, não tem nada a ver, nada a ver. Como diz o irmão, quem nada vê, cego é. E Jesus está dizendo para todos nós, será que você pode vigiar comigo? Será que eu posso contar com você para orar por alguém? Será que eu posso colocar a vida de uma pessoa nas suas mãos para intercessão? Será que você pode dar um passo além dos seus cobertores e travesseiros e vir para a intercessão da igreja na segunda e na sexta? Será que você consegue escapar desse peso, dessa teia, dessa gosma, desse bicho que te gruda em você? E você pode ficar até 3, 4 horas da manhã assistindo filmes, mas se falar, vamos orar 5 minutos, o sono vem de algum lugar, ele vem, te pega, daqui a pouco você já está caído. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos ficar conversando um monte de coisa na casa do irmão? Fica até o sol raiar. Crente é ótimo, vamos fazer isso aí. Vamos fazer uma oração na casa do irmão? Uns dormem no culto, outros dormem na oração, outros dormem na hora da música, da adoração, e muitos dormem na vida. Amém? Que no nome do Senhor Jesus, você desperte agora.
A Renata me falou essa semana, olha, Deus não falou segunda-feira lá, olha como você está cansado e querendo dormir. Eu falei, eu comecei a orar. Falei, Deus, em nome de Jesus. Compartilhei com o Décio. Eu comecei a orar a semana toda, eu estou orando. Eu estou em algum lugar, vejo que o sono está chegando, vejo que aquele peso está chegando, eu começo a orar, Senhor, em nome de Jesus, não é isso. Eu estou no meio do dia, não é normal, em nome do Senhor, eu repreendo isso, isso aqui. Irmão, na hora, faz o teste. Não duvida, não creia. Está vindo na igreja, chegou aqui, você está meio cansadão, dia das mães, barriga cheia de macarrão, frango, não sei o que. Chegou aqui dentro, viu que você está com sono, fica de pé e começa a andar ali, ó, e orar. Você é batizado, ora em língua, começa a orar em língua. Você começa a falar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, arranca esse sono de mim, Senhor. Eu vim aqui adorar, eu vim aqui ouvir a sua palavra, eu vim aqui para ser usado, Deus, em nome de... Agora, começa a adoração e intercessão, apaga a luz. Você pega aqueles bancão, bota os 2 pés para frente, assim, ó. Se coloca de pé. Feche os olhos. Quantos sabem o significado da palavra intensamente? Sabe o que é intensamente? Com força, colocando potência no negócio. É como o acelerador de um carro. Quer chegar mais rápido, quer ver o ronco do motor, quer ver o quanto que pode dar? Pise fundo. Quanto mais você pisa fundo, mais combustível de você ou do seu carro é consumido. Mas você vai ver a potência que você tem. Levante suas mãos.